Pois é, e para conversar sobre a psoríase, nós convidamos o dermatologista Luciano Morgado, que está aqui conosco. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Consulte o Doutor. Nós falávamos aí sobre essa novidade, né, do SUS em disponibilizar esses medicamentos. No entanto, quais são os medicamentos ou o que é usado tradicionalmente para a psoríase? Inicialmente a psoríase ela é tratada com medicamentos um pouco mais simples, né, que são medicamentos tópicos, corticoides, derivados da vitamina D tópica. E em casos mais graves existem medicamentos que a gente chama de imunossupressores, que são tomados por via oral, né, que já existem há muito tempo. Então, inicialmente é feito esse tipo de tratamento. Caso o paciente tenha uma doença mais grave, que não seja controlada com esses medicamentos que são mais simples e mais baratos, aí podem ser indicados esses novos tratamentos, que são os medicamentos biológicos, que normalmente são injetáveis, a maioria deles, e que ainda tem um custo elevado, mas que provavelmente no futuro ele talvez já seja uma primeira indicação para tratar essa doença. A gente está mostrando aqui algumas imagens. Doutor, o psicológico, a autoestima da pessoa deve ficar bastante abalada, né? Sim, é uma doença que tem essa característica dessas placas espessas, vermelhas, com essas escamas prateadas, grossas, né? Então, do ponto de vista estético, isso causa realmente um desconforto grande. Muito embora é importante falar que é uma doença que não é contagiosa. Era isso que eu ia te perguntar, porque deve ter um preconceito também muito grande, né, com relação a isso. Exatamente, tem um preconceito, mas é uma doença que não é contagiosa, então não leva a mal nenhuma. Então não passa, se uma pessoa tocar, essa doença não passa. Exatamente. Tem cura, doutor? A gente não fala propriamente em cura, a gente fala em um controle adequado, né? Então, ela é uma doença que pode voltar a qualquer momento, né? Mesmo depois que a pessoa melhorou, quando você interrompe a medicação, eventualmente ela pode ter uma recidiva. Mas com esses diversos medicamentos hoje disponíveis, você consegue um controle muito eficaz, né? Com os biológicos, que são esses novos medicamentos que agora, felizmente, vão ser disponibilizados, a chance de controle é ainda maior, né? O senhor percebe, o senhor que é dermatologista, trata sobre o assunto, que o psicológico, o emocional, ele também está muito ligado ao aparecimento, ao surgimento das placas? Em outras doenças dermatológicas, mas particularmente na psoríase, o fator emocional tem um papel importante. Então, algumas pessoas têm crises normalmente em momentos de estresse, né? Sim. Isso vale também para outras doenças, como o vitiligo, a dermatite seborreica, né, que é a seborreia. Então é importante também, faz parte do tratamento aí da psoríase, esse controle, né, emocional, procurar importante. um psicológico, fazer uma terapia, um psicólogo, né? Exatamente, isso sem dúvida auxilia muito no tratamento. E o que causa a doença? Na verdade, não, ela não tem uma causa específica, ela é uma doença que a gente chama inflamatória e imunológica, ou seja, existem fatores genéticos, fatores inflamatórios e imunológicos e tem fatores ambientais envolvidos que não são totalmente esclarecidos. Porque, por exemplo, em 2 gêmeos, só 60% deles vão ter a doença coincidentemente. Então, por exemplo, o fator genético, vamos dizer, corresponde a 60% aí. Então, tem 40% que não é totalmente explicado. Mas é uma doença que a gente chama inflamatória, né? Entendi. Então, esses medicamentos do SUS, eles vêm para complementar. Muitas vezes a pessoa faz o tratamento tradicional, não tem resultado. Então, são medicamentos, como o senhor falou, parece que custa R$5.000 uma dose? Exatamente. São medicamentos injetáveis, a maioria, a dose em torno desse valor mesmo, com variações dependendo do tipo do medicamento. E como o uso é prolongado, né, e para manutenção, então realmente acaba tendo um custo bastante elevado. Tomara que quem precise consiga rapidamente, né, esses medicamentos. Exatamente, é uma medicação muito importante e nos casos indicados a gente espera que seja disponibilizado. Tá bom, muitíssimo obrigada pela sua participação, viu? Obrigado.